Primavera Árabe e o despertar de uma nação. O conflito civil que há 8 anos protesta contra o autoritarismo e a desigualdade social. Os países que se mobilizam pelos mesmos princípios. A crise econômica e a busca pela democracia que norteiam o movimento. Argélia, o mandato de um presidente que provocou a revolta da população. O histórico e o conflito atualizado pelo nosso correspondente. Agora, no Jornal da Editora Foco. Boa noite. Boa noite. A Primavera Árabe teve início após Mohamed Bouazizi atear fogo em seu próprio corpo, protestando contra o autoritarismo e a cobrança de impostos do Poder Executivo da Tunísia no ano de 2010. O ato provocou a revolta na população tunisiana, que se mobilizou contra o governo pela crise econômica e a falta de democratização no país. 9 países do norte da África e do Oriente Médio, entre eles Tunísia, Síria, Egito e Argélia, protestam há 8 anos por conquistas políticas e econômicas. A crise financeira que atingiu esses países desencadeou o desemprego em massa, a pobreza extrema e as altas taxas de inflação. Os manifestantes reivindicam a qualidade de vida e democracia. Veja na reportagem a seguir. Em 1848, uma série de revoltas de caráter neoliberal na Europa ficou conhecida como Primavera dos Povos. Hoje, o cenário se repete e o termo que passou a ser usado como Primavera Árabe foi adotado pelos protestantes como uma forma de expressar o despertar consciente para a real situação dos países de língua árabe e de religião islâmica. Na Tunísia, o processo de democratização ainda é instável. Uma nova Constituição aprovada em 2014 permitiu uma eleição legislativa. Em 2015, o país foi atacado 3 vezes pelo Estado Islâmico e o partido anti-islâmico Unida Tunis venceu, elegendo Beji Caid Essebsi como presidente. Na Síria, mais de 250 mil pessoas foram mortas na guerra civil e nos conflitos internos. Em 2013 e 2014, grupos jihadistas, ramo da Al-Qaeda, seguidos pelo Estado Islâmico, surgiram contra o regime e seus opositores. Em março de 2019, o sistema de governo autoproclamado Califado do grupo Estado Islâmico foi extinto depois da conquista do último refúgio no leste da Síria pelas Forças Democráticas Sírias, apoiada pela Aliança Curdo-Árabe com os Estados Unidos. No Egito, em 2011, o presidente Hosni Mubarak deixou a presidência por conta da revolta popular. Em 2012, Mohamed Morsi foi eleito o primeiro chefe de Estado democraticamente. O presidente foi derrubado por Abdel Fattah al-Sisi, líder do exército egípcio. Com isso, a Irmandade Muçulmana foi alvo de perseguições e repressão, sendo presos e executados pelo regime militarista. Na Líbia, o ditador Muammar Gaddafi foi morto em 20 de outubro de 2011 e o país foi dividido em milícias rivais, formadas principalmente por ex-rebeldes, e o Estado Islâmico ocupou grande parte do país. No Iêmen, Ali Abdallah Salih abandonou o governo em 2012. Pela pressão das manifestações, foi sucedido pelo seu vice, Abd Rabu Mansur Hadi, e grupos rebeldes tomaram grande parte do país e a Al-Qaeda expandiu sua influência, enquanto o Estado Islâmico aumentou seus ataques. No Marrocos, grande parte da população protesta a favor de uma monarquia constitucional, contestando a autoridade do rei. As exigências dos manifestantes por limites de poder do rei Mohammed VI criaram emendas constitucionais para diminuir sua participação política no país. Com isso, o atual primeiro-ministro, Ziadedine Othmani, passaria a ter mais autoridade no governo executivo. No Bahrein, o principal conflito é entre a família real sunita e a população xiita, contra um governo monárquico absolutista. Os protestantes xiitas exigem liberdade política por se sentirem discriminados, intimando a saída do rei, Hamad bin Isa al-Khalifa. Na Jordânia, os protestos são por uma reforma na monarquia, limitando os poderes políticos do rei Abdullah II pelo primeiro-ministro. O rei fez mudanças no sistema político para estabilizar seu governo sem beneficiar a qualidade de vida da população, e a Jordânia ainda sofre com ataques do Estado Islâmico.
Durante seu mandato, Abdelaziz aboliu o estado de emergência para criar mais autonomia política. O nosso correspondente Gustavo Dias traz as informações atualizadas do conflito na Argélia. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Aloma. Boa noite, Milena. Na Argélia, as manifestações que começaram há 6 semanas levaram 1 milhão de protestantes às ruas da capital do país no primeiro dia de março deste ano. A população pedia que o atual presidente do país, Bouteflika, não se candidatasse pela 5ª vez consecutiva ao cargo político, após ele declarar sua intenção pela candidatura. O movimento exigiu também a renúncia do presidente, acusado como inapto e incapaz de exercer o cargo pelas Forças Armadas da Argélia. Os manifestantes, dentre eles professores, jornalistas, médicos e a maior parte estudantes, foram respondidos com repressão pelas forças de segurança, que lançou gás lacrimogêneo e balas de borracha na população, que respondeu aos ataques com pedras. "56 policiais e 7 protestantes foram feridos, 45 pessoas foram presas pelas perseguições por parte dos agentes." Essas são as últimas informações da Argélia. Gustavo Dias, de Londres. A Argélia é o maior produtor de gás e petróleo da África e, se os manifestantes tiverem êxito, o país receberá a primeira reforma política desde a Guerra Civil em 1990, onde 200 pessoas foram mortas. No ano de 1999, o atual presidente chegou ao poder com apoio militar e seu governo foi associado à estabilidade no pós-conflito. Em 2014, o país foi afetado pela queda do preço do petróleo. Hoje, 25% dos habitantes com menos de 30 anos estão desempregados. Eles representam 54% dos 42 milhões de argelinos. Na segunda-feira, dia 3 de março, o primeiro-ministro do país declarou que a população decidirá nas urnas se o presidente Bouteflika continua seu mandato ou não. Com o propósito de encerrar o totalitarismo dos governos árabes e erradicar a pobreza, o movimento da Primavera Árabe ainda trouxe poucas conquistas políticas e econômicas. Dos 9 países, a Tunísia e a Síria foram os únicos países a receberem a reforma de um governo democrático, mas ainda sofrem ataques de extremistas. Os conflitos, que estão longe de terminar, abriram espaço para reivindicações dos grupos de oposição, que se beneficiam da onda de protestos para reclamar territórios, alastrando a desordem social. A guerra ainda é financiada pelos Estados Unidos e Rússia, que por questões políticas combatem o poder do Estado Islâmico. O reflexo desse cenário revela que um grande número de europeus são xenofóbicos e apoiam o pensamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve ser proibida a imigração de muçulmanos por serem associados ao terrorismo. Termina aqui a edição de hoje do Jornal da Editora Foco. Boa noite! Boa noite!